O Papa argentino Jorge Mário Bergoglio, que reina sob o nome de Francisco, ele está trazendo de volta ou devolvendo uma nova faceta social para a Igreja. Nesse sentido, ele lançou agora a encíclica Fratelli Tutti, Todos Irmãos. E essa encíclica ela tem um caráter muito importante e ela é impossível de ser feita num vídeo só. Hoje nós vamos fazer mais uma introdução e uma reflexão, que é justamente por que nós devemos prestar atenção nesse tipo de documento. A questão que se coloca agora é a seguinte: por que nós temos que nos preocupar com a religião? Todos, porque todo ser humano, ou ele é dotado de uma crença, ou ele não tem crença alguma, onde então ele se coloca como um ateu ou como um agnóstico. Dentre o grupo dos religiosos existem membros ativos e existem aqueles que são numerosos, inclusive, e que alimentam, inclusive, as estatísticas de religião falsamente, que são os que têm uma religião declaratória. Vai lá o Instituto de Pesquisas, qual é a sua religião? Ah, eu sou batista. Pronto. Mas é uma mera declaração, né? Pergunta se ele foi ao culto, quando foi o último culto, pergunta se ele sabe alguma coisa de Bíblia, ele não sabe. Eu não estou falando batista por uma razão, é só um exemplo. Ah, eu sou católico, enfim, tá? É só um exemplo. O que eu quero salientar aqui é que ninguém, com qualquer que seja a crença, ou com qualquer crença, pode simplesmente ignorar ou atacar a religião. Como assim? Ignorar a própria palavra diz, né? Ficar indiferente. Atacar é o seguinte: a religião A combate a religião B, B combate a religião C e D combate todas. Ou o ateu gira sua metralhadora para todas, o ateu A, ou o ateu B se dedica mais a uma crítica seletiva, né? Não! A religião, vou fazer aqui uma afirmação e vou fundamentar. A religião interessa a todos. E por quê? Porque, independente das discussões sobre crença, sobre fé, a religião ela faz parte da cultura e da política desde que a humanidade se constituiu como desde que começou a reconstituir a história da humanidade, que tem há mais ou menos 8.000 anos. A religião, ela é misturada, amalgamada, a religião amalgamada na cultura e na política, ela se transforma numa ferramenta de produção histórica. Portanto, a religião faz parte da história, não podemos desprezá-la. Ela é uma coisa que tem que ser conhecida, estudada e jamais ignorada. Então, ela é um fator fundamental de construção. Nós estamos vendo isso agora, que nossa república está contaminada por igrejas de matiz fundamentalista, a maioria delas muito ricas, né? Caça-níqueis. Mas também a religião ela tem um outro lado da moeda, como quase tudo, né? Ela é para o bem e para o mal, mas ela também pode ser para o bem. A encíclica do Papa Francisco é uma verdadeira conclamação para todos os habitantes do planeta façam uma revisão da sua postura em relação ao próximo. É um alerta contra a ascensão de ideologias extremistas de cunho racista e supremacista. É uma denúncia contra um sistema econômico caracterizado por um neoliberalismo dogmático, e dogma é o que a igreja tem, né? O que é dogma? É algo que não pode ser mudado. Então, olha, essa expressão é do Papa, neoliberalismo dogmático, né? Que retroalimenta o ciclo desumano da pobreza em nome do lucro. Aí o Papa entra numa questão muito séria, que é o capitalismo financeiro. Né? Antes o capitalismo era um capitalismo ligado à produção, né? Ligado ao excesso de produção, que gera o lucro e o aumento de consumo, aumento de empregos, aumento de lucros, e assim a máquina da economia ia se movendo, sempre lastreada na produção de riqueza. E para produzir riqueza tem que ter emprego,
né? Para que alguém consuma a riqueza, tem que ter. É o princípio de Fordista, né? Para que alguém consuma aqueles bens, você tem que ter gente para consumir. Então você tem que ter operários que ganham para poder consumir o que eles mesmos fabricam, né? Então, isto era o capitalismo até a virada do milênio. Hoje nós assistimos a uma forma de capitalismo onde você tem transações econômicas, investimentos de somas vultuosas apenas em papéis, apenas em títulos. Papéis que são as bolsas de valores, que são os grandes aplicadores, onde o indivíduo ia montar há 30 anos ou 20 anos atrás, ele ia montar uma fábrica de, de luvas, por exemplo, de luvas cirúrgicas, ou de luvas para o trabalhador. Hoje ele pega aquele capital e vai jogar no mercado financeiro. Então, aquele capital não gera nada. Isso está mudando o perfil do mundo, levando a uma piora, inclusive. Os economistas mesmo, eles não têm muita facilidade de prever o que vai acontecer, tá? Com a desaparecimento do emprego, já se fala nisso, envelhecimento da população, você tem algumas coisas de bola de neve aí. Essa é uma discussão enorme, já tem uma literatura extensa, não sou economista, mas sou uma pessoa que lê. Então, isso é uma coisa que, de qualquer maneira, para o que nos interessa aqui, que isso aí está gerando um ciclo desumano de criação de pobreza, de aumento da pobreza. Com relação a essa encíclica, eu li com muita náusea vários comentários nas redes sociais. E eu fiquei convencido de duas coisas. 99% das pessoas não leu nem a matéria sobre a encíclica e muito menos a encíclica. A maior parte dos comentários chamou o Papa de comunista, de anticristo e outras palavras que aqui eu não posso dizer. Tá? E a ignorância, claro, é tão grande que não faltou a clássica pergunta: por que a igreja não distribui todas as riquezas? Isso aí é um absurdo, mas é típico de pessoas que não conseguem entender o que é um processo sistêmico. Se uma coisa que você pegar assim e dizer, olha, aquele sujeito ele tem uma coleção de Ferraris. Aquela coleção lá vale por baixo aí mais ou menos uns 40, 400 milhões de dólares. Então ele vende todas as Ferraris e doa o dinheiro. Fará bem? Fará. Fará muito bem, mas isso não vai consertar o mundo. Por quê? Porque a máquina, a engrenagem, né, o processo sistêmico, o organismo que cria aquele refúgio social, ou seja, para que poucos tenham muito, muitos têm que ter pouco, não é? O mecanismo está intacto. Então as pessoas não conseguem entender que injetar, que você distribuir dinheiro, você não destrói, você tem que destruir a máquina que produz a pobreza e a miséria, tá? É o sistema que precisa ser mudado, tá? Um sistema, por exemplo, que a gente pensa aqui? Numa social-democracia escandinava, por exemplo, de uma Dinamarca, de uma Noruega, né? Onde as fortunas são muito taxadas, há um sistema de distribuição de renda, onde praticamente você extingue os grandes milionários e extingue a pobreza também. Quase tudo é uma grande classe média, né? Então é nesse sentido que a gente está falando em justiça social. Hoje, falar em tomada do poder, os operários univos em ditadura do proletariado é um anacronismo, e não é isso nunca funcionou, isso foi praticamente abolido, né? Só algumas pessoas que continuam ainda acreditando nesse tipo de coisa.